Sábado, 28 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso terceiro giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol, dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos. Compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando aqui para o nosso terceiro giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023, véspera de Vasco e Goiás, amanhã às 16 horas na Serrinha em Goiânia. O Vasco tem que ganhar. Eu estou otimista, apesar da última atuação horrorosa do Vasco. Eu estou otimista, meu placar para amanhã é 1-0 Vasco, gol de Verratti, o nosso pirata da colina. O Vasco tem que ganhar de qualquer jeito, torcida do Vasco. O Vasco precisa sair da zona de rebaixamento amanhã. E para isso basta que o Vasco ganhe seu jogo contra o Goiás amanhã às 16 horas. E às 18h30 também amanhã o Santos perca para o Corinthians na Arena do Corinthians em Itaquera. Resultado muito possível de acontecer. Que o Vasco ganhando e o Santos perdendo, o Vasco sai da zona de rebaixamento amanhã. Portanto, essa é a minha torcida para amanhã, este é o meu desejo. E faço um apelo à imensa torcida do Vasco, que também faça o mesmo amanhã, para que assim possamos sair da zona de rebaixamento amanhã. Portanto, pessoal, notícia que sai hoje aqui essa notícia eu trouxe mais cedo, no último vídeo que eu trouxe mais cedo aqui no canal. Eu dei essa notícia, porém não deu tempo de complementar até o final. Eu prometi que complementaria nesse vídeo, é uma notícia importante, eu vou complementar essa notícia agora aqui no início desse vídeo. Que a notícia é a seguinte: Polícia Militar autoriza Vasco e Botafogo em São Januário, mas na segunda-feira, dia 6 de novembro, e não mais no domingo, dia 5 de novembro. Notícia segue: por causa da final da Libertadores no dia 4 de novembro, no sábado, a PM proíbe realização de clássico no estado do Rio de Janeiro no mesmo fim de semana. A Polícia Militar notícia segue, Polícia Militar autorizou a realização do clássico entre Vasco e Botafogo no estádio de São Januário, mas desde que seja na segunda-feira, dia 6 de novembro, e não mais no domingo, dia 5 de novembro. O jogo está marcado para 5 de novembro, no domingo, um dia após a final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. O Vasco, o clube, o Vasco e a FERJ já foram informados pela PM sobre a decisão. O órgão concluiu, notícia segue, o órgão concluiu o planejamento especial para a final da Libertadores e, por questão de segurança, proibiu a realização do clássico entre Vasco e Botafogo em qualquer estádio do estado do Rio de Janeiro no domingo, dia 5 de novembro. A presença de torcedores argentinos na capital fluminense para a decisão entre Fluminense e Boca Juniors vai demandar um trabalho especial da PM. São esperados inacreditáveis 100 mil argentinos. Torcida do Vasco, são esperados inacreditáveis 100 mil argentinos no sábado para a final da Libertadores
dia 4 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Inacreditáveis 100 mil argentinos, essa informação é bizarra. Nesse momento o clássico está marcado para o Raulino de Oliveira, mas como a decisão aponta que também não poderá ser realizado em Volta Redonda, o Vasco espera receber ofício da PM para enviá-lo à CBF, pedindo alteração do clássico para segunda-feira em São Januário. Em reunião na última quarta-feira, o clube argumentou com a PM que o clássico entre Vasco e Botafogo não tem registrado ocorrência nos últimos anos, diferentemente do que ocorre em jogos contra outros rivais do Rio de Janeiro. Além disso, o time alvinegro estaria de acordo com a mudança para São Januário. Notícia segue. Se confirmada a alteração, a tabela dos clubes não será prejudicada. Isto porque o jogo entre Vasco e Cruzeiro, antes marcado para a quarta-feira, seguinte ao clássico, foi adiada pela CBF para o dia 22 de novembro. Já o Botafogo vai jogar na quinta-feira, no dia 9, contra o Grêmio, também em São Januário. Portanto, pessoal, o jogo Vasco, essa notícia eu achei importante trazer, é importante para que a torcida do Vasco possa se planejar. Eu já tinha trazido vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, sobre esta notícia. Que o jogo seria em São Januário, informações dos bastidores do Vasco, informações que vinham de dentro do Vasco. Vamos recapitular aqui, a tabela precisava marcar um jogo, né, no estado do Rio de Janeiro, então aparecia Raulino de Oliveira porque tem os prazos para... No regulamento você tem que cumprir os prazos, né? Então para cumprir os prazos que estão no regulamento, na tabela saiu o Raulino de Oliveira. Realmente o Raulino de Oliveira estava na manga, caso não ocorresse no Maracanã ou em São Januário, pois a intenção do Vasco era fazer o jogo no Maracanã ou em São Januário. Igual foi o jogo contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, o estádio Mané Garrincha em Brasília estava na manga, e o Vasco ao mesmo tempo tentando levar o jogo para o Maracanã ou São Januário. Assim que saiu a definição do jogo para São Januário, automaticamente o Mané Garrincha foi descartado. Portanto, este mesmo processo foi feito agora no clássico contra o Botafogo. Raulino de Oliveira estava na manga e o Vasco tentando levar o jogo para o Maracanã ou São Januário. O Maracanã, o Vasco não obteve resposta da dupla Fla-Flu, que ainda estão sob a inacreditável 10ª TPU concedida de forma ilegal pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a dupla Fla-Flu. O Vasco não obteve resposta. Porém, eu já tinha trazido aqui que o jogo seria em São Januário, e o jogo vai ser em São Januário, porém não mais no dia 5 de novembro, por esse motivo que eu acabei de trazer aqui, a atualização da notícia, que no sábado estão sendo esperados 100 mil argentinos no Rio de Janeiro para a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. Então, por questões de segurança, o plano de segurança da PM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo essa questão da final da Libertadores no dia 4 de novembro, impossibilita que o jogo seja no dia 5 de novembro, no domingo, por questões de segurança, do planejamento de segurança para a final da Libertadores. Então, atualizando a notícia, a torcida do Vasco, o jogo será na segunda-feira, dia 6 de novembro, em São Januário, Vasco e Botafogo. Eu vou trazer atualizações sobre questão de horário. O dia e local já estão definidos. Vou trazer atualizações em relação ao horário, como eu falei aqui na notícia, acabei de trazer aqui a atualização da notícia. O Vasco espera um ofício da PM, está aguardando o ofício da PM para enviar o ofício à CBF. Uma outra notícia que sai aqui, pessoal, que é a seguinte, tem a ver também, né, está tudo ligado, né? Essas notícias estão ligadas, por isso achei importante trazê-las. Que é o seguinte, em respeito à tabela do Brasileirão, né, no que diz respeito à tabela do Brasileirão, para acomodar os jogos adiados, a CBF estica a Série A até dia 6 de dezembro. O campeonato iria inicialmente até o dia 3 de dezembro, domingo,
Agora a CBF vai esticar o Campeonato Brasileiro da Série A até o dia 6 de dezembro, quarta-feira. 3 dias a mais. E a notícia segue: 3 dos 4 confrontos adiados serão disputados somente depois da data FIFA. Assim, o fim da competição é adiado em 3 dias. Notícia segue: a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser realizada no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, não mais no domingo, dia 3 de dezembro. E não mais no domingo anterior, dia 3 de dezembro, como segue a notícia. A decisão da CBF foi tomada para poder acomodar os jogos adiados da competição, sem a necessidade de marcar partidas durante a data FIFA de novembro. Notícia segue: a única exceção a essa regra será a partida entre Fortaleza e Cruzeiro, inicialmente prevista para este fim de semana e adiado por causa da presença do time cearense na final da Copa Sul-Americana. Este jogo será disputado no dia 18 de novembro, um sábado, durante a data FIFA, período no qual a seleção brasileira fará 2 jogos, contra a Colômbia dia 16 na Colômbia e contra a Argentina dia 21 em casa aqui no Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Os outros jogos adiados do Campeonato Brasileiro são Fluminense e São Paulo, inicialmente previsto para o dia 4 de novembro, mas adiado por causa da presença do Fluminense nessa mesma data. Na decisão da Libertadores, este jogo, Fluminense e São Paulo, o jogo será no dia 22 de novembro, uma quarta-feira, às 21h30. Outro jogo, Fortaleza e Botafogo, que deveria ter sido realizado em 24 de outubro, mas adiado porque o Botafogo precisou concluir seu jogo contra o Atlético Paranaense 2 dias antes, em razão do apagão no estádio Newton Santos. Este jogo passou para o dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 19 horas. Outro jogo, Flamengo e Bragantino, originalmente marcado para o dia 28 de outubro e adiado, porque o Maracanã está cedido para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Este jogo este jogo será no dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 21h30. Essas 3 partidas serão realizadas logo após o encerramento da data FIFA. O Brasil enfrenta a Argentina no dia 21, uma terça-feira, no Maracanã. A CBF também adiou o confronto entre Cruzeiro e Vasco pela 33ª rodada, que estava marcado para o dia 8, será no dia 22, uma quarta-feira, às 19 horas. Passou para o dia 22, Cruzeiro e Vasco passou para o dia 22 de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas, e não será mais no dia 8 de novembro. Assim, a 35ª rodada, que seria disputada nessas datas, 22 e 23 de novembro, passa para o fim de semana seguinte, dias 25 e 26 de novembro. O mesmo ocorre com as 3 rodadas seguintes. Por isso, a rodada final deixa de ser no dia 3 de dezembro, um domingo, e fica para a quarta-feira seguinte, dia 6. Pessoal, eu quis trazer essa notícia aqui porque essas mudanças todas, essa novela toda aqui que envolve a logística que é extremamente complexa de um clube, envolve vários clubes, né? Um monte de clube aqui, como eu citei, tiveram que mudar a sua logística. Isso única e exclusivamente por causa do Flamengo. Tudo isso aqui é por causa do jogo Flamengo e Bragantino. O Flamengo botou a CBF contra a parede, pois não abria mão de jogar contra o Bragantino no Maracanã. E a Maracanã está cedido à Conmebol para a final da Libertadores. A Conmebol pega o estádio 2 semanas antes do jogo e o estádio fica fechado para que a Conmebol prepare este jogo, e o Flamengo colocou a CBF na parede exigindo jogar contra o Bragantino no Maracanã.
E aí a CBF teve que se virar, pois Flamengo é extremamente privilegiado no tratamento da CBF. Esse campeonato brasileiro é uma vergonha por essas e outras, pois na minha opinião todos os clubes deveriam ter o mesmo tratamento, não um tratamento de privilégio para um clube. E isso aqui, perdão, e esse tratamento dado ao Flamengo é sim um tratamento de privilégio, na minha opinião. Isso se reflete, isso são questões, estou falando de questões fora de campo, e isso, na minha opinião, se reflete em questões dentro de campo também. O que nós vemos dentro de campo também são privilégios. Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato decidido dentro de campo. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é um campeonato decidido fora de campo, pela arbitragem e pelo VAR. Clubes como Flamengo e Corinthians, não sou eu que estou dizendo, não é achismo. Eu me baseio no que eu vejo, no que eu acompanho ano após ano, em todo o histórico. Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Portanto, eu acho um absurdo, uma vergonha que um campeonato que você mude a logística envolvendo tantos outros clubes, uma logística complexa de um clube de futebol para beneficiar um único clube. Essa é a minha opinião. E notícia que segue aqui, questão do ofício para a Conmebol. No início desse ano, em 11 de janeiro, a CBF enviou um ofício à Conmebol para criticar a inclusão de uma nova fase da Copa Sul-Americana, o mata-mata de playoffs logo depois da fase de grupos. Segundo a entidade nacional, a adição dessas duas datas prejudicou o calendário do futebol brasileiro. Essa é a opinião da CBF, né, pessoal? A minha opinião eu dei aqui, e a opinião de muitos jornalistas que cobrem o Vasco, é a opinião de muitos youtubers responsáveis por canais que cobrem o Vasco. Essa também é a minha opinião. Eu estou trazendo aqui uma outra notícia em relação ao jogo de amanhã, pessoal, que é o Alex Teixeira. Alex Teixeira, ninguém lembrava mais dele, né? Alex Teixeira, ninguém lembrava mais dele. Não sei se vai dar tempo. Se não der, eu trago no próximo vídeo o complemento dessa notícia. Mas repito, a CBF, para privilegiar o Flamengo mais uma vez, interferiu na tabela de vários clubes. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Isso é um tratamento de privilégio. Então, a notícia do Alex Teixeira é o seguinte, que o gol que ele fez contra o Internacional recoloca o Alex Teixeira na briga por ali um prestígio com o treinador Ramon Dias no Vasco. Em terceira chance, notícia segue, em terceira chance com o treinador, o camisa 7 entra no segundo tempo e marca contra o Internacional. Notícia segue, Alex Teixeira tem 30 jogos pelo Vasco nessa temporada. Desses, apenas 3 foram sob o comando do técnico Ramon Dias. Mas a história com a camisa 7 mas a história do camisa 7 com o treinador pode ter novos capítulos. Ele aproveitou a chance contra o Internacional da última quinta-feira, entrou no segundo tempo e marcou o gol que recolocou o time no jogo, apesar de não ter impedido a derrota. Notícia segue, o Vasco saiu derrotado por 2-1 de São Januário, mas a entrada de Alex Teixeira é um dos pontos positivos. Pelo menos o camisa 7 mostrou que pode virar opção para Ramon Dias na reta final do campeonato. Pessoal, estou chegando aqui ao final do vídeo. Eu prometo que no próximo vídeo eu trago o complemento dessa notícia. Eu vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Estou otimista para amanhã, apesar de tudo. Como eu falei no início, meu placar para amanhã é 1-0 Vasco, gol de Verratti. E faço um apelo à torcida do Vasco, de quem desanimou, que anime para amanhã e torça pelo nosso Vascão amanhã. Vamos com o Vasco até o final, como sempre foi. Então, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link nos grupos de WhatsApp do Vasco. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.